É por aí o assunto de hoje. A importância da higiene bucal vai influenciar no seu corpo todo. E daí a importância de você cuidar da sua higiene bucal e também da higiene bucal do idoso que você assiste. E aí é muito complicado, porque, Erlaine, no dia a dia, muitos idosos, gente, não tem esse cuidado, não tem esse zelo por uma vida. Eu falo isso com vocês. Quando eu era pequena, os meus pais não me mandavam escovar dente, não tinham esse cuidado comigo, né? Por que que meu pai não tinha? Porque os pais dele também não tiveram. Porque a vida vai passando e a gente não tem noção dessas coisas, mas hoje em dia não, já existe uma outra cultura, um outro cuidado, né, com a higiene bucal. E já é visto a partir de estudos que sim, a influência da higiene bucal no dia a dia influencia muito para outros tipos de doenças. E aí, essa higienização bucal é um dos procedimentos da área odontológica mais importantes. Independente da faixa etária, a higiene bucal, ela age na prevenção. Então, quando você está fazendo a escovação do seu idoso lá, quando você está fazendo a sua escovação, você está agindo na prevenção, para que você não tenha cárie. Né? Eu pergunto para vocês, quem de vocês tem cárie? A maioria das pessoas tem, pouquíssimas não tem. Só que hoje em dia as crianças têm tido mais sorte, porque essa água que a gente utiliza hoje tem flúor, né? A escovação dessa criança começa já quando aparece o primeiro dentinho, né? Então o que acontece? Automaticamente essa criança já começa a ter prevenção desde muito nova. Só que quando a gente era mais novo, a gente não sabia disso, né? Os nossos pais não sabiam disso. A higiene bucal do idoso é ainda mais importante, principalmente quando há incapacidade para a realização desse hábito por parte do idoso. Então, o idoso, por algum tipo de demência, ele esquece que tem que fazer isso. E aí você tem que estar mais presente nesse momento, porque senão ele vai ficar dias sem escovar dentes, né? A digestão, quando a gente vai fazer a digestão dos alimentos, ela se inicia na boca. A primeira digestão começa na boca, né? Na saliva tem uma enzima que já começa a fazer a digestão. Se não me engano, são dos carboidratos. Agora eu esqueci, mas acho que sim. Portanto, uma mastigação cuidadosa antes de engolir se trata de benefícios para a saúde. Então, no dia a dia, quando você se preocupa de estar fazendo essa mastigação, você está ajudando na digestão, né? Deixa eu só ver aqui, agora eu fiquei na dúvida, fiquei curiosa. É isso mesmo. Ela digere o amido, tá? Que é uma forma de carboidrato. Então, a primeira digestão começa na boca, digerindo os carboidratos. Estava certo que eu tinha falado, tá? Há muitos idosos que perdem os dentes por causa de infecções orais, com repercussões preventivas nas relações sociais e emocionais. E aí eu falo para vocês, se um de vocês aqui tiver sem um dente, você vai conseguir rir assim? Não, você vai rir assim, né? Você vai ter vergonha de rir. Então, o que acontece? Uma falta de dentição, né? Ela pode trazer até, infelizmente, né? A depressão da pessoa, porque ela vai se vendo que ela tá feia, porque fica feia o dente faltante, né? Gente, eu já comentei isso com vocês. Eu atendo hoje 12 idosos. Eu tenho 3 que têm a boca extremamente limpinha, todos os outros não têm. Por que não tem? Porque não é hábito, porque ele já nem lembra que ele tem que fazer isso, e às vezes o cuidador nem se liga que ele tem que fazer isso. Então é muito importante que você tenha esse hábito com o seu idoso, né? Uma das razões para a ocorrência dessa situação é a falta de atenção à higiene diária, né?
os acompanhamentos regulares ao dentista. De repente, não tem condição de ir ao dentista, mas é muito importante que essa higiene seja feita, né? Higiene oral. Quem não tem condição de ir ao dentista, tentar marcar no posto de saúde. Eu sei que demora, mas um dia vai, né? Enfim, mas a gente tem que dar atenção para a nossa boca também, né? A falta de visita ao dentista pode causar periodontite, que são alterações de inflamações na boca, né? Queda no dente, acentua a mobilidade dental, gerando dificuldade para mastigar. Então, muitas vezes, o seu idoso está com dificuldade de mastigar, não quer comer, e o problema está onde? Na dentição, na dentadura, que já está frouxa. E às vezes o familiar fala assim, gente, já está idoso, né? Então vamos deixar essa dentadura mesmo. E aí aquela dentadura ali está trazendo outros problemas. Já aconteceu, gente, de uma idosa, eu já comentei isso com vocês, uma dentista, que ela até, um módulo do curso, ela até fala, nesse módulo do curso, ela fala sobre isso. Ela foi chamada na UTI, né, de uma paciente que estava internada, porque a prótese estava fixada dentro da arcada dentária dela. Ficou tanto tempo sem fazer essa retirada, né? O cuidador não tirava, o familiar não tirava, ninguém tirava, porque aquilo entrou de uma tal forma que estava necrosado debaixo no céu da boca dessa senhora. Olha isso. Então, assim, só para vocês terem noção, como que a longo prazo, há quanto tempo essa senhora estava com essa prótese sem retirar. E a prótese também tem que ser limpa, né? A má higiene bucal vai modificar a microbiota lingual. Aqui na nossa língua tem um monte de bactériazinhas que fazem parte da nossa camada da língua. E aí, quando não tem escovação disso, começa a ter deposição ali de um monte de material que vai alterar isso, podendo gerar sérios problemas. Quais são os problemas? Por exemplo, pneumonia, por exemplo, problema cardíaco. Então, é muito importante, né, se preocupar com essa higiene. Por quê? Essa higiene tem influência direta, né, a problemas como pneumonia, cardiopatia, Alzheimer. Vocês acreditam que até o Alzheimer tem uma influência? Entenda melhor sobre o Alzheimer relacionado à higiene bucal. E aí, o que acontece? Vê se vocês conseguem entender isso. Olha só que interessante. A amígdala é uma parte do cérebro, não é essa amígdala da garganta não, tá? É do cérebro. É uma parte do cérebro que abriga a resposta do medo. O hipocampo, que é outra parte do cérebro, e o córtex cerebral recebe e envia mensagem para a amígdala, dizendo como reagir. Então, como que funciona isso? Olha, essa amígdala, ela é responsável pelo medo. E aí uma parte do cérebro vai lá e manda mensagem para ela, tem um cachorro bravo ali, corre dele. Aí essa amígdala que tem medo falou, opa, é o cachorro, sai correndo. É assim que funciona. Só que quem tem o processo de Alzheimer, essa função do medo, ela é perdida. A pessoa perde o medo, ela não tem mais noção disso. E aí o que acontece? Ela já não tem medo desse dente estragar, ela já não tem medo, ela nem lembra desse dente, na verdade, né? Então, o que acontece? Com essa amígdala alterada pela doença de Alzheimer, essa pessoa tem mais rejeição a fazer a escovação, porque ela não acha isso importante. Eu sempre falo isso com as pessoas. Imagina quando você, né, ninguém quer ter essa doença de Alzheimer, né? Mas se a pessoa tem, ela não conhece você, ela não sabe quem é você, e você vai dar banho nela. E aí ainda existe algum pudor íntegro nela. E aí você vai colocar a mão, né, na vagina ou no pênis dele ou dela, no bumbum dela, no seio dela, para poder lavar. Ela nunca te viu, ela não sabe quem é você, e ela tem resistência, é natural. E é assim também na higiene bucal. Então, assim, é muito importante que você
tenha paciência de tentar ir escovando, tentar ir ajudando. Às vezes, né, uma paciente comentou comigo, Erlane, a minha paciente engole o líquido, né, da água com a pasta, a minha paciente engole isso todas as vezes. O que você vai fazer? Coloca muito pouquinho a pasta. Mas é melhor engolir e escovar dente do que não escovar, né? Então, assim, o mais importante, essa água que toma também tem flúor hoje em dia, né? Eu tinha uma idosa que só escovava o dente com sabonete, porque lá atrás, né, com os pais, quando ela ainda era pequena, ela escovava com sabonete e achava isso natural. Então, ela escovou com sabonete até ir embora, até morrer, e estava lá, saudável, com dente escovado de sabonete. Então, assim, só para vocês terem noção que o mais importante é a higiene, seja ela com o que for. É claro que a gente vai tentar usar a pasta de dente, né? Com essa senhora eu tentei convencer, mas uma vida inteira, imagina que eu ia conseguir isso. Mas o mais importante que vocês têm que saber é que essa higiene, essa limpeza de tirar as impurezas diárias fazem a diferença, entendeu? Vou falar sobre um enxaguante bucal, Carla. Só um pouquinho. Aqui eu falei tudo. Quais são os sinais e sintomas que podem identificar a necessidade de uma avaliação, né, por uma equipe de saúde bucal? Por exemplo, se a pessoa está com dificuldade de se alimentar, tanto durante a mastigação quanto ao engolir os alimentos, queixa ou desconforto na hora de comer alguma coisa. Às vezes ela fala que está doendo num lugarzinho e pode ser alguma coisa relacionada à dentadura, né? Queixas no momento da higiene bucal, na hora que você está fazendo lá a escovação, ela sente que está incomodando. Resistência ou recusa à realização da higiene bucal, não quer fazer higiene bucal de jeito nenhum. Mau hálito, boca seca ou ardência na boca, né? Feridas na boca, sangramentos na gengiva. Todos esses são sinais de que você deve ficar alerta. E quais são as principais orientações? Primeiro, higiene bucal, né? Se preocupar em estar fazendo essa escovação. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco como é correta escovação. Fica comigo aí, ninguém me larga, tá? Essa escovação deve ser com creme dental, com flúor, né? E, se possível, usar o fio dental após a refeição, né? Quando necessário, solicitar a ajuda de familiares dos cuidadores para poder realizar isso. Quando você passa o fio dental, você consegue tirar restinho de comida que está entre os dentes. Então, você ajuda na saúde bucal daquela pessoa, diminuindo a possibilidade de cárie. Erlane, ele usa dentadura, tem que passar fio dental? Aí não, né, gente? Mas com os dentes normais tem que passar. A dieta, uma alimentação que seja pobre em açúcar, tá? O que acontece? Quanto mais açúcar, maior a possibilidade de cárie. Então, é muito importante, sempre que comer alguma coisa que tem açúcar, escovar o dente depois, tá? A higiene com a prótese, isso é muito importante. O ideal é que o idoso que vocês assistem possa dormir sem a prótese, tá? Então, tira essa prótese, coloca ela de molho lá no potinho com água, com a água sanitária lá, eu vou mostrar para vocês, ou com enxaguante bucal, enfim. O ideal é que ela fique de molho lá. Por quê? Para que aquilo saia, aquelas crostas que fiquem, e que você consiga fazer uma higiene nessa boca e ele consiga descansar também daquela dentadura. Muitos idosos têm resistência de tirar essa dentadura, porque ele nem gosta de contar que ele usa dentadura. Por vaidade mesmo, né? Mas a gente tem que tentar estimular. E se não conseguir, fazer uma boa higiene dessa dentadura. E como que pode ser essa higiene, Erlane? A limpeza das próteses, totais ou parciais, seja ela qual for, deve ser feita após cada refeição, com utilização de escova e sabão neutro. Por quê, Erlane? Normalmente se lava
com sabão neutro essa prótese, entendeu? E pode usar a pasta de dente para poder escovar a gengiva dela, né, com uma gazezinha, tá? Bicarbonato pode usar? Pode também. Algumas pessoas dizem que clareia, tá? Então, vamos continuar, ó. A prótese do idoso, como é que a gente faz, né? O uso do creme dental deve ser evitado por conter agentes abrasivos e causar desgaste à resina da prótese. Então, o que acontece? Por isso que fala para não ficar escovando muito a prótese, porque desgasta ela, aquele material mesmo, tudo bem? As dentaduras, né? 1 ou 2 vezes por semana deve-se mergulhar essa prótese durante 15 minutos em uma solução contendo 220 ml de água e 1 colher de chá de hipoclorito de sódio, que é água sanitária. Para que isso, Elaine? Para poder esterilizar, deixar isso bem limpo, né? Então, você pode usar isso, pode deixar ela de molho no dia a dia na água, o que o dentista do idoso recomendar, né? Pode colocar um pouquinho no bicarbonato e 2 vezes por semana tentar colocar de molho no hipoclorito, tá? Que nada mais é do que a água sanitária. Colocar lá só 1 colherzinha pequenininha, tá bom? Vamos continuar? Outras orientações, a boca seca, tá? Tem idoso que sente a boca seca o tempo inteiro, o que eu tô sentindo agora que eu não trouxe minha água. Eu falo demais, né? Recomenda-se usar bala sem açúcar, porque a bala estimula a salivação. E aí o que acontece? Essa boca deixa de estar tão ressecada. Então a bala sem açúcar pode ajudar. Aumentar o consumo de água, e aí isso é um problema, porque os idosos não gostam de beber água, né? Então a gente tem que ficar estimulando. Elaine, e meu idoso não fala, não bebe mais água, tenta dar no copo, tenta dar na colher, né? Tenta dar naqueles copinhos que tem biquinho. Tenta estimular. Elaine, não bebe água de jeito nenhum, não tem jeito. Então tenta dar suco, né? Tenta dar frutas como melancia, melão, que tem bastante água, tá? Que isso influencia também. Cáries e doenças de gengivas. Muitos idosos têm doença de gengiva, né? Orientar a higiene bucal e uso de fio dental. Em caso de dor de dente e sangramento de gengiva, orientar consultar uma equipe de saúde bucal. Então, assim, é muito importante saber que percebeu que está com dor de dente, percebeu que a gengiva está sangrando muito, não tem jeito, tem que levar no especialista para ver o que está acontecendo com aquele idoso, tá? E idosos sem dentes também precisam de cuidado. E aí é o que a Ilza estava falando ali. No dia a dia, o que acontece? Se esse idoso não tem dente, ou então de repente ele acabou de sair do CTI e está sem ter como colocar prótese ainda, ele também tem que fazer a higiene bucal. E aí, como que se faz isso? Se preocupando principalmente, né, no nosso dia a dia, de estar fazendo essa limpeza com uma gaze. Então, você vai colocar enrolar uma gaze, né, no dedo. Só um pouquinho, gente, vou pedir para trazer água para mim aqui, que eu tô com a boca sequinha. Você vai enrolar uma gaze no dedo, vai passar, pode ser ou somente na água com a pasta de dente, ou pode ser só com água para fazer higiene, ou pode ser com esses enxaguantes bucais, tá? Importante, o enxaguante bucal não pode ter álcool, tem uns que tem álcool, tá? Então tem que ser sem álcool, porque ainda fabricam com álcool. Então, se preocupem sempre de fazer a higiene sem álcool. Passou na gengiva, em cima, embaixo, aqui, atrás. Então, você vai fazer em todos, na frente e atrás. Acabou? Vai fazer aonde agora? Na língua. E na língua se faz como, ó? Ok?
de trás para frente, tá? Trazendo para fora essa sujeira, tudo bem? E em volta na bochecha também, para ficar bem limpa essa boca. Muito obrigada. Oi? Agora eu tenho água. Tô com a boca seca. Esqueci de trazer água hoje, eu falo muito. Vamos continuar? E aí, ó, o mais importante, né? Como que você vai realizar essa limpeza oral? Como que a gente vai fazer essa limpeza na boca, né? A tarefa mais simples do que possa imaginar. Todos os dentes remanescentes, gengiva, língua e prótese devem permanecer, devem merecer o mesmo cuidado no momento da limpeza. Independente se a pessoa tem o dente próprio ou se é dentadura, a limpeza deve ser igual para ambas. Por quê? Porque todas as duas podem acumular bactéria que pode causar doença, independente se for o dente da pessoa ou se for a dentadura. Colocar a pasta de dente, né, na escova, independente se for manual ou elétrica, né? Hoje em dia tem umas elétricas que ela vai fazendo um movimento para você, tá? Independente de qual for, pega a pasta, passa na escova para fazer a escovação. Encostar as cerdas da escova na região entre gengiva e dente. Então, ó, a cerda da escova vai passando aqui para limpar entre a junção gengiva e dente, tá? Acho que vocês não estão vendo, né? Eu devia ter descido com uma escova de dente hoje, né? Não tem. Ah, eu acho que eu tenho uma aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho. Sem querer, a gente improvisa, ó. Isso aqui fica dentro da minha bolsa. Isso aqui é uma escova de dente portátil, tá vendo? Muito importante escolher uma escova que tenha a seda macia, tá? A gente tem mania de comprar aquelas duras, não pode. Por quê? Na hora da escovação eu vou colocar a pasta, tá? É muita pasta? Ah, não vou colocar não, senão eu vou passar aperto aqui com vocês. Passei a pasta. Eu vou escovar, ó, inicialmente entre a gengiva e o dente. Então, ó, esse movimento, ó. Então, eu vou fazendo isso. Sobe e desce. Tá? Ó. Pra lá e pra cá. Tá aparecendo meu dente torto. Então, ó, passei pra cima e pra baixo, fazendo movimentos. Primeiro sobe e desce, depois movimentos circulares. Então, primeiro eu subo, desço tudo, ó. De um lado e do outro. Depois eu volto fazendo um movimento circular, tá? Circular. A gente tem mania de escovar dente assim, ó. Isso tá errado. É assim e circular. Assim a gente não faz, porque estimula a retração da gengiva, tá? E aí a gente começa a fazer os movimentos embaixo também, tá? Mais ou menos 10 vezes isso. Então, de baixo, ó, vai ser para onde? Ó, para cima, ó. Ok? Depois circulares embaixo. Você vai escovando mais ou menos de 2 em 2 dentes, tá? Pega 2, depois pega mais 2. Terminou, vai fazer na parte de dentro. Ó. Ok? Terminou a parte de dentro.
Aí você vai escovar a língua. Como que escova a língua, Erlane? Ó. Pode fazer para dentro? Tem gente que faz assim, ó. Não, para fora, ó. Por quê? Para poder expelir a sujeira. Se você joga ela para dentro, vai ficar agarrado lá atrás, naquela retenção lá atrás da língua, ó. Então você tem que puxar para onde? Para fora, tudo bem? Depois você vai cuspir o excesso de água. O idoso que não tem dente, é muito importante fazer a higiene também na bochecha, porque a comida pode ficar grudada nessa parede. Então é muito importante você fazer essa limpeza ali, tudo bem? Quem quiser pode bochechar no final com enxágue bucal, né? Sem álcool, vale lembrar isso. Tem que deixar aqui para lavar essa escova. Por que sem álcool, Erlane? Se a pessoa toma álcool, esse enxaguante, ela toma esse enxaguante e aí, às vezes pode tomar uma quantidade grande, esse álcool pode fazer mal, né? Pode interagir com alguma medicação que vai fazer mal. Então, é muito importante vocês saberem disso, né? O que acontece, ó? Independente se tem dente ou não, tem que fazer a higiene bucal. E aí, como é que faz isso? Com escovo para o idoso que tem o dente, e para quem não tem dente, coloca uma gaze. Essa gaze pode ser enrolada no dedo, mas se o paciente for desorientado, não aconselho isso, né? Existem algumas espátulas que você compra em lojas especializadas, né? Casa do médico, tem loja especializada odontológica também, que você enrola a gaze ali para fazer, porque ele pode morder no seu dedo, né? Então, vale lembrar disso. Que bacana, Luciano, que você cuida do seu pai. Entenderam a escovação, gente? Entenderam a importância de escovar, dos movimentos que a gente vai estar fazendo? Conseguiram entender bem isso? E aí, o que acontece? No seu dia a dia, é muito importante você se preocupar, sim, com essa escovação. Por quê? Porque se ela for realizada de forma correta, no seu dia a dia, você vai prevenir muitas doenças, entre elas a pneumonia, uma doença que mata muitos idosos. Entre elas, cardiopatias. Quer ver uma coisa que eu não sei? Quem gosta de futebol aí? Fala para mim. Galera que tá aí, ó, quem gosta de futebol, fala para mim. Então, a Luísa tá falando que a idosa que ela cuida não aceita que faça a limpeza da boca. Ela diz: não tenho dente, não precisa de limpar. Então, e é muito difícil, porque acontece muito disso, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que tentar ir convencendo ela, falar: olha, mas a boca fica suja, você fica com mau hálito, e aí pode causar doença no coração. E se ela não acreditar, no dia que ela for no médico, você fala: doutor, às vezes você dá uma piscadinha para ele assim, né? Fala: doutor, às vezes a gente esquece de escovar dente, e aí você dá umas piscadas para ele. E aí fica sem escovar dente. Isso tem perigo, né? Para o coração, para o pulmão, ficar sem escovar dente, às vezes, muitos dias. Fala pra gente aí, porque às vezes eu posso esquecer, né? E aí o dentista vai falar, o médico dela vai falar: tem que escovar dente, é muito importante. Que aí ratifica o que você está falando, entendeu? Então é uma forma que a gente tem de conseguir fazer com que eles façam o que a gente precisa que aconteça, né? E aí, ó, quem gosta de futebol aí, ó, deixa eu contar uma para vocês. A Fabíola gosta de futebol, ó. Tô com saudade, Fabíola, não fui aí a semana inteira, né? Vamos ver se semana que vem eu vou. Fabíola cuida de um idosinho que eu assisto. O que acontece? Os jogadores de futebol, às vezes, são muito bons, né? O fulano joga futebol, é muito bom, muito bom, muito bom. De repente, começa a cair a eficiência dele, ele já não tá jogando tão bem. Uma das primeiras coisas que se investiga é a boca desse jogador. Se ele tiver com foco bacteriano na boca, se ele tiver com uma cárie, se ele tiver com um canal para fazer, a eficiência dessa pessoa diminui. Então, ele não consegue ter tanto êxito para o jogo como se a boca dele estiver saudável. Pasmem, mas isso é verdade.
Então, muitas vezes, o jogador de futebol está lá sem tanta eficiência, às vezes lesionando sem parar, e aí manda ele para o dentista e chega lá, tem foco de infecção ou foco de cárie, enfim. Então, isso, só para vocês terem noção como que isso influencia na nossa performance no nosso dia a dia. Então, por que é tão importante a gente se preocupar, sim, com a nossa saúde, a gente se preocupar com a nossa saúde bucal, porque isso influencia no seu físico, né? Isso influencia para doenças que você pode ter, que a pessoa pode ter, né? Então, fica a dica aí para vocês. Um super beijo. Terminou por hoje nossa aula. Gratidão a cada um de vocês. Muito obrigada. Eu quero pedir um presente para vocês. Se vocês conhecerem algum cuidador de idosos, alguém que assista um idoso, pode ser familiar, pode ser profissional, né? Você familiar que cuida de um idoso, convida alguém da sua família para vir assistir às aulas, para ele entender todo o processo do idoso também. Você que é cuidador profissional, convida ou familiar que você assiste, né, da casa que você assiste o idoso, ou um colega cuidador de idosos, ou alguém da sua equipe, para vir assistir a aula junto comigo. Para que isso? Para a gente aumentar essa corrente do bem. Essa é a minha missão. Eu quero tentar cada vez mais levar mais conteúdos para vocês, mas a gente tem que conseguir aumentar essa corrente. Então, sabe como que a gente consegue isso? Se cada um de vocês me ajudarem. Eu sozinha sou muito pequena, né? Um super beijo. Gratidão a cada um de vocês. E, pensamento positivo, tá? É ele que rege o mundo. Só coisa boa vai acontecer na nossa vida. Beijos. Fiquem com Deus, minhas borboletas lindas. Tchau.